Saudações a todos. História da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Pernambuco. Trago hoje um verdadeiro documentário sobre a ascensão de Ailton José Alves para presidente da igreja. Para isso, eu quero mostrar aqui a vocês alguns documentos do pastor Djalma Tomás. O pastor Djalma Tomás, que faz esses relatos e apresenta com tanta propriedade como se deu a ascensão de Ailton José Alves, é um pastor que na década de 90 ele presenciou todos os trâmites, as tratativas para a eleição de Ailton José Alves. Ele foi um pastor na gestão do pastor José Amaro da Silva, foi um pastor na gestão de José Leôncio da Silva e no iniciozinho da gestão de Ailton José Alves, simplesmente ele não abandonou, mas deixou de frequentar, de ir, por não concordar já naquela época com várias irregularidades, tanto da eleição de Ailton José Alves, como também do início da sua gestão. Então eu estou mostrando aqui para legitimar a voz desse homem de Deus, que há muito estava guardado e hoje surge como uma flecha na aljava de Deus, para mostrar desde o início que Ailton José Alves assumiu a presidência errado, manteve esses 22 anos essa administração de maneira carnal, equivocada, embora em algum momento com uma aparência de uma aprovação de Deus, mas que agora a capa caiu. Então estamos trazendo aqui, olha, a carteira da CONADEP, Convenção de Ministros das Assembleias de Deus, com o registro desse servo de Deus. A carteira da CGADB, Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil. Uma carta de recomendação assinada pelo pastor José Amaro da Silva, tanto também a carteira da CONADEP e também uma carta de recomendação. Então assistam aí o depoimento, o histórico que esse verdadeiro homem de Deus que estava e está guardado pelo Senhor para trazer à memória ou ao conhecimento de todos que não conhecem a verdadeira história de como foi procedida a eleição de Ailton José Alves. Assistam aí. Vamos nesse momento ouvir o pastor Djalma Tomás de Araújo. Muito bem, pastor, fique à vontade. Está gravando. Ou não? O meu objetivo e o momento presente de estar aqui é para falar alguma coisa sobre as eleições no tempo central, quando é apresentado o senhor Ailton José como pastor presidente daquela data em diante. Eu sou da época do pastor José Leôncio da Silva. E nessa época, trabalhando eu 8 anos com o pastor José Leôncio, então eu fui surpreendido por um telefonema do pastor Dário Tavares, que na época era primeiro secretário da Assembleia de Deus, e dizia ele para mim: Djalma, vai haver uma eleição, cuja essa eleição o candidato é o senhor Ailton José. Vê aí o que você faz. Certo, pastor? Então, no dia determinado, eu chegando no tempo central, me deparei com uma reunião de posse do senhor Ailton José como pastor presidente. Então, eu fiquei ouvindo e o tempo foi passando. Quando todos falaram, eu por último me levantei e disse: irmãos, e o concorrente do pastor José? Ou seja, e o concorrente do senhor Ailton José, quem é? Ninguém respondeu nada. Então, eu disse: eu tenho um estatuto aqui em mão, e esse estatuto nos diz que
na ausência do pastor presidente, por meio de doença, e que ele venha a ser inválido, então, por 90 dias, assumirá o vice-presidente, que na época era o pastor Severino de Almeida. E ali houve uma espécie de blackout. O pastor José Leôncio coçou a cabeça e disse: irmãos, cumpre o estatuto. Cumpre o estatuto. E o Espírito Santo naquele momento tomou a igreja. Foi muito aleluia, glória a Jesus, línguas estranhas, porque a coisa dava a entender que tinha entrado no rumo certo. Quando terminou a eleição, vai o pastor Severino de Almeida para o gabinete já como pastor presidente, porque aquela ação que para eles ia dar certo, não deu. Então o pastor Severino de Almeida, ele já se considerava ali o pastor presidente das Assembleias de Deus por 90 dias. Por 90 dias. Eu chego no gabinete do pastor, que já estava o pastor Severino de Almeida, disse: pastor Severino de Almeida, o plano é eleição para já. Não, de já, mas nós temos 90 dias. 90 dias vai ser 90 dias de rebuliço para esse pessoal que já se acha perdido. Não, de já, mas é 90 dias. Tá certo. Nesses 90 dias, aí começou a corrupção. Começou a corrupção de compra de voto, já para uma nova eleição, da qual seria apresentado o senhor Ailton José como pastor presidente. Então, essa diretoria que estava ao lado do senhor Ailton José, eu considero como uma formação de medianitas, até para não dizer outro tipo de formação, né? Começaram a percorrer os interiores, sertão, a capital já estava a maior parte comprometida, e começou da celular, que na época celular era uma grande novidade, era aquele celular tipo, parecia mais uma rapadura ou um tijolo, e começou da celular a pastores, troca de campo a pastores, terreno para fazer casa a pastores, casa para pastores. É claro, meus irmãos, dentro de tudo isso, praticamente já havia um eleito, comprando, trocando, sem a remuneração própria. Remuneração quer dizer dinheiro de lavadeira, dinheiro de motorista, dinheiro de servente e pedreiro. Pessoas necessitadas, totalmente necessitadas, passando fome, para levar dízimo e oferta para a igreja, e agora esse dinheiro está sendo dinheiro para se comprar voto, para que fulano de tal, A ou B seja eleito. Então, de minha parte aí já houve uma discórdia, não concordei. Nem nunca irei concordar. Não concordei, nem nunca irei concordar. Então, a qualquer um que queira me ouvir, ou que esteja me ouvindo, ou até mesmo que não queira ouvir, eu tenho essas palavras como realidade e até como prova, se for preciso, aonde chegar. E o período da vacância dos 90 dias foi exatamente o período que eles utilizaram para comprarem os votos, ou seja, andarem pelos campos para comprarem os votos para a eleição do senhor Ailton? Sim. Sim. Disso o senhor tem certeza? Absoluta.
Perguntas. Pastor Djalma, nós temos tido informações de que foram oferecidos planos de saúde, campos mais rentáveis, não é? Inclusive, publicamos um vídeo aí de um pastor que também chegou a colocar a igreja na justiça e confere um plano de saúde top que ele recebeu exatamente após as eleições. Então o senhor confirma que para a eleição, o processo eleitoral de Ailton José Alves, houve toda essa distribuição de prêmios e benefícios com dinheiro da igreja. E no caso do pastor Almeida, ele não teve, mesmo ele agindo, ele sendo vice-presidente, mas ele, por sua postura de pastor, pelo que ele aprendeu, pelo que ele viveu, ele não se corrompeu no processo eleitoral, daí a vitória de Ailton José Alves sobre o pastor Almeida. O senhor confirma isso? Sim, meu irmão, porque até que o pastor Severino de Almeida, como homem de Deus, ele tinha limite. O pastor Severino de Almeida era um homem que ele não passava na frente do Senhor Deus, era um homem temente, era um homem de honra, era um homem de respeito, era um homem de moral, era um homem cristão. E ele não se vendeu, não. Preferiu levar o prejuízo, perder a presidência, a se corromper, como o Ailton José Alves usou o dinheiro da igreja para comprar votos. Sim, senhor. Sim, senhor. Pastor Djalma, o senhor tem conhecimento que se houve alguma campanha para o pastor Severino Almeida, desculpe. Para o pastor Severino Almeida ser eleito, houve alguma campanha para eleger ele ou houve campanha apenas para o senhor Ailton? A campanha, irmãos, vocês sabem que onde existe política, existe tudo de ruim. De bom são coisas poucas. Mas onde existe política, vocês sabem até que a primeira política foi no céu. Quando Satanás quis o trono de Deus, e Deus jogou ele para a terra, e ele ficou sem nada. Então, começando por aí, nós sabemos que da parte do pastor Severino de Almeida, até que ele não tinha dinheiro para fazer isso de maneira alguma. O pastor Severino de Almeida era um homem que vivia dos vencimentos dele e um pequeno ordenado da igreja. E mesmo ele, no prazo dos 90 dias, ele ficou sem saber até como lidar com as finanças da igreja. E essas finanças ficavam tudo na mão daquele pessoal que ainda era a diretoria do antigo pastor, que era o pastor José Leôncio. E eles ficaram à vontade. Vamos dizer assim, houve derrame de dinheiro, que as Assembleias de Deus entra dinheiro, vocês sabem disso. Entra dinheiro. Então houve derrame de dinheiro para pastores que passavam fome. Então esse nome de credo que se vendia mesmo. Se eu estou com fome, a pessoa me dá uma cesta básica, eu vou comer a cesta básica. Então pastores que na época passavam fome, no sertão, na seca, tinha que comer chique-chique, tinha que comer palma. Outros, os filhos pediam biscoito, a mãe não tinha biscoito para dar. Teve pastores, eu conheço pastores que perdeu filhos porque passou fome, morreu de fome. Então, concernente a botar muito dinheiro da igreja, que eu saiba, foi na gestão do pastor José Ailton, que ele diz que é pastor. Então, o fato de ele ter proximidade com o saudoso pastor José Leôncio, o fato de ele ter proximidade, não é? Então, facilitou ele ter acesso a essas economias, aos valores, para comprar esses votos. Ô meu irmão, o senhor José Ailton, ele era agente do pastor José Leôncio. O pastor José Leôncio, quando ele pedia, era uma ordem. Ninguém dizia não, não tinha para dizer não, pastor José Leôncio, porque até que ele não construía com esse ingrediente, ele não construía com esses materiais. O pastor José Leôncio não usava o material chamado não, ele só usava o material chamado sim.
Porque até que o pastor Zé Lâncio era considerado um pastor do amor. O pastor Zé Lâncio não queria ver prejuízo de ninguém. E sendo Ailton José, ou seja, sendo Ailton José, gênero do pastor José Leôncio, ele tinha aquela consideração de entrar isso aí em qualquer lugar lá, no tempo central. Entendeu? Ele aproveita da situação. Exato. Pausaram? Agora deixa eu ficar aqui. Diácono Josué, até que ele foi muito educado em citar a palavra inadequada. Eu citaria a palavra imoral. Porque um homem que se diz ser de Deus e que anda com Deus como andou Enoque, Noé, Davi e outros patriarcas, não há necessidade de mentir para dizer que é pastor. Não há necessidade de comprar votos para dizer assim, eu sou pastor presidente. O homem que tem uma chamada de Deus, aonde ele chegar, ele brilha. O Espírito Santo, ele não usa óleo queimado. O Espírito Santo de Deus, ele usa o óleo virgem. E dentro do meu conhecimento, o senhor Ailton José dá a entender que eu sou inimigo desse cidadão. Mas não se trata disso não. Se trata de limpeza. Se trata de pureza. Eu sou e tenho que ser diferente do mundo. Se eu sou pastor, para que eu ser ministro político? Eu sou representante de Deus. Quem é Deus? É o dono de tudo. Então eu vou trocar o som de Deus de pastor para ser ministro de educação, ministro de turismo, ministro da casa. Não, irmão, eu tenho um compromisso com Deus. Onde eu chegar, onde colocar meu pé, eu tenho autoridade de Deus, porque Deus é Deus e nunca mudou. E esse cidadão, ele entrou errado. Entrou usando a espada de Golias. Ele cobiçou aquela capa babilônica que a mão cobiçou, pegando 300 ciclos de prata, que já tinha pego a capa, uma cunha de ouro de 50 ciclos. Acã. 7, 20 e 21 de Josué. Então, meus queridos, Acã ainda teve a coragem de ir a José e dizer, realmente eu pequei, mas ele ainda está no estribo, ele ainda está estribado, mas Deus é Deus. Deus não dorme. Deus é fiel. O homem é falho. Pastor Djalma é falho. Pastor José Leôncio, como homem, foi falho. Pastor Silvino de Almeida, como homem, foi falho. Mas Deus nunca falhou. Deus é fiel. Eu morto, queimado, jogado a cinza no mar. Meu Deus vive e é fiel. Amém. Nunca concordei com esse senhor. E nunca vou concordar e nunca concordarei, porque eu tenho temor de Deus. Eu, pastor Djalma, homem falho da terra,
que um dia vocês vão deixar de me ver, mas vai dizer: fui fiel, como alguém disse quando Paulo morreu. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Eu zelo pela fé, irmãos. Glória a Deus. O meu zelo é a fé, irmãos. Ou prego a verdade ou deixo de pregar, mas Deus tem chamado homens de punho. Muitos já partiram, mas pastor Djalma ainda está aqui na terra, sem medo de nada. Pode vir o que vier. Meu Deus vive e é fiel. Pastor Djalma, nos fale alguma coisa sobre o salário da época, porque hoje as pessoas dizem que ele recebe em torno de 200 mil, 150, e com relação ao salário do pastor, do saudoso pastor Leôncio, você poderia dar alguma palavra sobre o caso? Dentro do meu conhecimento, irmão, pastor Dário Tavares foi para a Inglaterra, ele, a esposa, a irmã Ivanilda, Ezequiel, que trabalhava na secretaria, Jamine, e quando voltaram da Inglaterra, fizeram uma reunião dizendo que o salário do pastor José Leôncio não ia mais ser R$800. R$800. E sim 4.800. E fecharam a conta no contra-cheque para R$5.000. Depois que assume o pastor, ou seja, o senhor José Ailton, houve um galope. Em uma reunião do ministério, foi ventilado 10 salários mínimos para cada pastor. 10 salários mínimos para cada pastor. E pastor José Leôncio seria jubilado e ficaria como pastor de honra, com R$5.000. Mas antes, ele ganhava pela igreja R$800. Eu quero deixar isso bem ventilado. Na época que eu trabalhei com ele, ganhava R$800. Depois passaram para 4.800, já fazendo o ajeitado. Agora, e no contra-cheque botaram R$5.000. Se sabe que em reunião ministerial, já por volta do 5º ano aproximadamente, do pastor Ailton Zé Alves, foi feita uma reunião, ele estava ausente. E o pastor Samuel de Oliveira sugeriu aumentar o salário dele, de pastor Ailton Zé Alves, de 25 mil para 50 mil. Já naquela época, no 5º ano. Misericórdia. E todo o presbitério balançou a cabeça como lagartixa e disse concordar. O meu assombro é em relação ao valor do salário mínimo. Eu não sei se o poder de compra do salário mínimo naquela época é o mesmo poder hoje. Acredito que não, porque Em dólar. naquela época uma pessoa já ganhasse 50 salários mínimos. Seu parâmetro está correto. E eu estava na Europa como missionário, quando foi feita a reunião aqui, e alguém que tem lá dentro, que eu sempre tive as informações, ligou para mim e me avisou. Uma pergunta aqui para Cássio. Doutor, podia só falar alguma coisa? Não. Pastor Inclusive, Djalma, essa semana eu encontrei com um presbítero, que não está mais lá, estava com o pastor Hélio, que confirmou isso a mim. Ele disse: me arrependi porque eu balancei a cabeça, concordando de 25 mil a 50. Pastor Djalma Tomás, temos denunciado, inclusive com provas na justiça, em processos. Informações essas do presbítero Jonatas, que trabalhou na tesouraria da igreja, e ele disse categoricamente que o salário do pastor presidente Ailton José Alves chega a R$200 mil. O salário do seu filho vice-presidente chega a R$100 mil. Fora um filho
que é mantido por essa igreja com a despesa de aproximadamente 40 mil reais nos Estados Unidos, uma filha na Europa, e também a sua esposa percebe um salário de 30 a 40 mil reais. O senhor, que é um pastor veterano, está aqui, comprovamos as suas credenciais junto à CONADEP, junto à CGADB. O senhor foi pastor na época do pastor José Amado da Silva. O seu cartão de ministro está assinado pelo pastor José Amado da Silva. O que é que o senhor acha dessa disparidade entre os salários praticados quando o senhor era ministro da nossa igreja nativa, pagos ao pastor José Leôncio da Silva, e esses salários pagos ao pastor José Ailton José Alves e sua família? Irmãos, o senhor Ailton José deveria ser ministro do Supremo Tribunal Federal para ver se ganharia esse dinheiro. Ele não ganha? É 39. O ministro ganha 40 mil Então, reais. se o pastor ganha 200 mil reais, que nisso aí eu não posso provar que eu não sei, eu estou falando que eu sei. Mas se eu fosse o senhor Ailton José, que gosta tanto do dinheiro, o maior patamar de vencimento do Brasil em política é o Supremo Tribunal Federal, que é 30 mil reais. 39, né? É o teto máximo do funcionalismo público. É 30 mil reais. É porque, irmão, um tem uma sugestão, outro tem outra. A minha opinião é o que eu sei. Eu não vou por ninguém. Se é 38 para alguém, eu confio que é 30, porque é o que eu falei no início, entendeu? Está na casa dos 30. Então, vejam só. Do pastor José Leôncio não ganhar 800 reais, aquilo ali, irmãos, é como em todas as repartições, em toda a sociedade, tem a culpa. Existe a culpa, existe a corrupção. Alguém para me beneficiar, se eu ganho 800 reais, vai e diz, não, ele ganhava 500, para não me comprometer. Mas o que eu sei é que o que é dentro do meu conhecimento, porque eu fazia parte lá. É 800 reais, foi para 4.800, depois foi para 5 mil no contra-cheque. Entendeu? E isso levou ao pastor José Leôncio à sepultura. Porque eles têm uma ética de colocar a pessoa no salgueiro, no gelo, lentamente. Quando pensar, cadê o pastor de Jó? Rapaz, ninguém mais nem falar desse cara. Já está morto, esse camarada já defunto há muito tempo. Estou aqui, eu estou aqui, estou vivo. Eu vou, quem quiser ir na frente pode ir. Um dia eu chego, mas eu ainda estou aqui. E eu vim para aqui hoje, para dizer o que eu sei. Não adianta que sabe mais coisas, outro sabe. Eu estou dizendo o que eu sei. Se me botar na cadeira elétrica, é isso. E se me absorver, é isso, entendeu? Senhor Ailton José Alves entrou nas Assembleias de Deus comprando voto. Somente isso que eu quero dizer a vocês, não mais nada. Meus irmãos, a paz de Deus para todos. Meus irmãos e amigos que terão acesso a esse vídeo, eu estou aqui ao lado do pastor Djalma Tomás, um homem de Deus, né, que tivemos o prazer de, nessa tarde aqui, junto com os demais, ver essa pessoa, não é? Que na verdade eu não conhecia, mas muitos irmãos o conheciam, e esse nobre pastor, ele foi a pessoa que esteve como pastor na Assembleia de Deus Pernambuco, antes do pastor Ailton,
e durante também. Ou seja, antes dessa transição, ele trabalhou com o pastor Leôncio e veio trabalhar também com o pastor Ailton. Então, essa pessoa hoje, para a geração de hoje, é uma pessoa muito importante, porque ele conta como aconteceu e, sobretudo, o processo, sabe, o processo de eleição que ocorreu na Assembleia de Deus, que ele, com suas palavras, já disse que foi um processo fraudulento, mas que ele, como nós mostramos, não participou dessa fraude. Então é um homem isento, um homem que não tomou partido em termos de dinheiro, não foi comprado, mas está aqui para contar a verdadeira transição, ou seja, o processo político e o processo eletivo que aconteceu em 1998. Portanto, é uma pessoa ilustre, não é para nós, tive o prazer de conhecê-lo, né? Os demais irmãos tiveram o prazer de conhecer, tá certo? Pastor Djalma Tomás, que voltou consciente na época, no pastor que fazia a oposição ao senhor Ailton Alves, que já deixou de ser pastor. Eu sempre o chamo de senhor, porque ele deixou de ser pastor. Então, eu tive o prazer. Todos os irmãos aqui têm o prazer, e nós vamos deixar que ele agora faça as considerações finais, pastor, tá certo? Para nós terminarmos essa transmissão para os irmãos. Irmãos, eu agradeço primeiramente a Deus, e que para mim trata-se de um grande momento, esse momento de hoje, de ter o prazer de conhecer os senhores, o doutor Miguel, e até mesmo dizer que vocês são homens corajosos e encostados a essa coragem é que eu também estou no meio de vocês. Não é pela minha coragem, é pouca minha, mas a força de vocês, ou seja, dos senhores, está sendo a minha força. Então, eu já narrei sobre a eleição fraudulenta do senhor pastor Ailton José, até que eu chamei de pastor, mas foi um descuido. É o senhor Ailton José, e não desrespeitando ele como pessoa, mas na situação que ele se encontra, em dizer que eu discordo, porque eu só conheço um. Eu sou eternamente Deus. O Deus que me chamou e nos chamou. Amém. Irmãos, eu relatei no início que não mudarei o que sou, e pelas as atitudes que eu tomei na eleição desse senhor. Não retrocederei. Não, senhor. Senhor Ailton, não, eu preso, ou enforcado, ou fuzilado, o senhor sabe. O senhor sabe que eu sei como o senhor entrou. E o senhor sabe o porquê que eu não estou ao seu lado. Jamais estarei. Estou ao lado da verdade. Estou ao lado da sinceridade. Estou ao lado daqueles que o Senhor afugentou das Assembleias de Deus. Eu estou ao lado desses que o Senhor sabe que foi afugentado pelas suas atitudes. Porque o evangelho que eu conheço é evangelho de trazer e não de botar para fora. O evangelho que eu conheço é o evangelho que chora. Senhor Ailton, chore ao pé da cruz. Desça a BR na área, rói, vá no poço.
fale com Deus. Pergunta a Deus se o senhor está certo. E peça orientação a Ele. Senhor, não engane mais, pare. É bom. Olha, o semáforo da vida existe, senhor Ailton. O semáforo da vida, quando diz verde, é para seguir. Quando é amarelo, é para ter atenção. E quando é vermelho, é para parar. Pare. Você conhece a voz de Deus? Se você ouvir uma voz do semáforo vermelho dizendo siga, não é a voz de Deus, senhor. Tenha atenção para poder prosseguir. Eu creio, senhor Ailton, eu creio que isso vai ter um baixo. Mas a igreja primitiva está orando. Glória a Deus. A igreja desce ao poço e está esperando resposta, senhor Ailton. Eu estou aqui não é de graça não, mas também ninguém me comprou não. Eu estou pela verdade, eu estou pela certeza de uma salvação que um dia eu partirei daqui, mas partirei com honestidade. Partirei, glória a Deus, partirei com a unção. Pastor não é título não, senhor Ailton. Pastor é chamada e unção. É carregar a ovelha suja nas costas e não jogar fora. São muitos refugiados pela sua administração, pela sua falta de visão, pela sua falta de caridade. São muitos e estão chorando no poço. Tem descido. Senhor Ailton, a corda é curta. O poço é fundo. A corda é curta. A caneca é pequena. Mas quem vai buscar, traz. Amém. Glória a Deus. Amém. Quem vai buscar, traz, pastor Ailton. O senhor até que não merecia tanto mencionar seu nome, porque eu sou vítima sua. Mas como eu tenho Deus na minha vida, não quero ser tão desumano com o Senhor. Não me manifestei no início, quando o Senhor me botou para fora da igreja. O Senhor me botou para fora, pastor. Não sabe o Senhor que eu pertenço à Assembleia de Deus, não na sua gestão. Deus vai tomar providência. Deus tem levantado alguém que o Senhor talvez pensasse que nunca seria capaz de fazer o que estamos fazendo. Deus levantou um cidadão chamado Dr. Miguel, advogado, que agora estamos nascendo, pastor. A mãe espiritual que sentia as dores de parto agora está sorrindo. Porque se esse homem recuar, o Espírito Santo está conosco. Amém. O Deus de Jacó é nosso refúgio, é socorro, é fortaleza. Companheiros, não vamos desistir não, porque nós não somos daqui dessa terra não. Os homens lutam por poder, mas nós lutamos pela perfeição para chegar no céu. Que Deus nos ajude, nos abençoe. E então, depois de assistirem a todos esses relatos de formas verdadeiras, com provas, o pastor Djalma, ele é um militar aposentado da aeronáutica e já naquela ocasião, apesar dele ser pastor, ministro da igreja, ele nunca optou pelo sustento, pela parte, né, de ser remunerado pela igreja, exatamente porque ele sempre foi, mesmo na função de pastor, ele sempre foi militar da aeronáutica, tá certo? Então, assistam aí,
não é? E tirem suas próprias conclusões. Que Deus em Cristo abençoe a todos.